Obrigado, Jesus. A presença do Senhor não nos deixa da mesma maneira, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti. Tudo pode esperar, Senhor. Nós nos inclinamos para o Senhor. Faz, Jesus, a obra que o Senhor tem preparado, Senhor. Alcança corações aqui nessa manhã. Salva. Ministra o Teu amor e a Tua graça. Jesus, que a gente seja cercado aqui por esse ambiente de amor e graça. E fala conosco, Deus. Fala conosco, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém, querido? Você pode se sentar. Glória a Deus. Podíamos ir embora, não é verdade? Só que não. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar uma palavra com vocês. E essa palavra tem a ver com a semana que nós vamos começar agora, amanhã. Na verdade, a semana já está começando hoje. Mas amanhã nós vamos ter a nossa primeira semana de jejum e oração da igreja. Vamos nos encontrar aqui todas as noites para orar. Você está convidado, todas as noites, 20 horas, tanto aqui como no Tanguá. Haverá um grupo de irmãos para buscar a Deus. E na sexta-feira a gente vai ter a nossa vigília. Então a gente vai estendendo isso. Semana que vem também tem muitas surpresas, não perca. Mas eu queria falar sobre o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para você. E a pergunta é o seguinte: para que orar? E eu poderia fazer exatamente essa pergunta para você: para que orar? Se a gente acredita que Deus é soberano, se a gente acredita que Ele está no controle de todas as coisas, se a gente acredita que a vontade de Deus, ela se realiza, se a gente acredita que Deus conhece todas as coisas, para que orar? Será que eu, um reles mortal, consigo, através dessa comunhão com Deus, fazer alguma coisa ser diferente nessa história? Será que eu, um mero pecador, sou ouvido no meu clamor e na minha voz por esse Deus tão grande, e esse Deus que está no controle de tudo, e que faz tudo de acordo com a vontade dEle? Essa talvez sejam algumas desculpas ou algumas inverdades que nós cremos a respeito da oração. E é por isso que muitas vezes nós experimentamos a oração não como uma prática do cristão, uma prática na qual nós queremos crescer e avançar. Oração é sempre um problema na igreja, não é, Noeli? Se a gente faz um churrasco, está cheio de gente. Se a gente faz um culto, uma celebração de Natal, a gente convida um monte de gente, mas chama para orar os crentes. Meia dúzia, né? Sabe o que eu lembrei hoje de manhã, Nira? Lembrei do seu paizinho, seu Silas. Porque o seu Silas Duque Estrada, ele era um homem de oração. E eu me lembro que quando Deus começou a me levantar com essa coisa da oração, como algo que deveria ser uma vivência minha, eu lembro que eu começava a frequentar as reuniões de oração da primeira igreja, e podia chover canivete, seu Silas Duque Estrada estava lá, 7 horas da manhã. E éramos talvez 3, 4 pessoas, 5, 2. Então nós temos uma questão aqui para resolver, né? Para que orar? Será que eu penso assim? Consciente ou inconsciente? Para que eu preciso orar? O crente tem umas respostas assim, né? Às vezes a gente é meio fatalista, né? Ah, Deus já sabe todas as coisas, Ele conhece minha vida, Ele sabe o que eu preciso, então eu não preciso orar, eu não preciso pedir. Talvez a gente precise resgatar um pouquinho da importância e de qual é o sentido da oração na vida do cristão. Eu quero compartilhar rapidamente 2 experiências. Uma delas foi quando
Cristina engravidou da Natália. Nós estávamos numa viagem, a Natália foi gerada em Budapeste, na Hungria, olha que chique. Nós estávamos numa viagem missionária, tivemos que sair do país para a criança nascer. Mas aconteceu uma coisa curiosa, o Romildo já fazendo graça. Aconteceu uma coisa curiosa, porque nós já estávamos tentando essa gravidez. Na época nós estávamos em missões e tinham 3 casais da base onde nós estávamos que estavam querendo engravidar. E as 3 mulheres tiveram um problema na gravidez. E a Cristina perdeu a primeira gravidez. Nas primeiras semanas, no dia que nós recebemos a resposta do exame do beta-HCG, a Cristina começou a sangrar e ela perdeu aquela gestação. Tudo isso abalava demais a gente. E a gente tinha um monte de questões na cabeça. E nós estávamos orando, Senhor, queremos ter filhos, e os obreiros da base orando, e a Cristina engravidou lá. Naquela viagem, foi uma viagem longa que nós fizemos, nós íamos voltar e passar por Barcelona, porque eu estava com um projeto de levar um grupo de missionários para evangelizar nos Jogos Olímpicos em 1992. E lá em Barcelona tinha uma família, um casal de amigos nossos, cristãos também, que moravam lá naquela época. E nós passamos visitá-los. Aliás, a história é bem longa, eu vou deixar ela bem curtinha aqui. Quando nós chegamos lá, a Elaine, essa nossa amiga, ela disse assim, Cris, eu tive um sonho com você e eu quero orar e ungir tua vida. E ela contou que no sonho a Cristina estava grávida. E dela disse assim, eu quero orar por você. E daí nós estávamos lá no apartamento deles, fizemos um culto, ela orou, ungiu a vida da Cris e agradeceu a Deus por aquela gravidez, mas nós não tínhamos nem ideia da história. Voltamos para o Brasil, depois de algumas semanas, a gente estava aguardando aquele belo dia e percebemos que ele não veio e a Cristina estava grávida. Grávida da Natália. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus falou com alguém em Barcelona. Nós passamos por lá. Essa pessoa foi usada por Deus para orar. E naqueles dias a Cristina estava sentindo dores nas costas, como ela sempre tinha todos os meses. E ela falou para mim, eu acho que eu vou menstruar. E quando nós voltamos para o Brasil, essa notícia chegou e está aí a Natália. Um outro testemunho foi também em relação à Natália, porque foi 2010, um ano bem difícil da nossa vida, quando foi diagnosticado o tumor no quadril da Nath. E quando tudo começou a se desenrolar, eu estava na Costa do Marfim. Nós levamos a Natália numa consulta, o médico ficou preocupado, pediu para ela alguns exames, ressonância. Eu deixei tudo liberado, Cris, leve ela amanhã, e eu fui para a Costa do Marfim. Aliás, foi primeiro para a França e depois para a Costa do Marfim. E fiquei lá por quase 20 dias. E lá que eu soube a notícia de tudo que estava acontecendo por aqui. Nós estávamos numa reunião de pastores, numa cidade chamada Yamoussoukro, no interior da Costa do Marfim. E eu estava junto com uma delegação americana e eu compartilhei com alguns pastores. E eu disse assim, por favor, orem por mim, porque eu preciso que Deus fale comigo. E nós estávamos num louvor, naquele louvor bem africano, num auditório enorme de um hotel. E no meio do louvor, eu clamando a Deus, Deus fala comigo. No meio do louvor, Deus falou comigo, Ele me deu uma palavra, João 10:40, se creres, verás a glória de Deus. Eu disse, Senhor, eu creio. A partir dali eu fiquei em paz. E depois, inúmeros desdobramentos e inúmeros milagres aconteceram. E eu vou parar a história por aqui. 2 histórias que falam a respeito. O que acontece no mundo espiritual quando a gente se levanta, quando a gente clama a Deus, quando Deus inclina o ouvido dele, como o salmista diz, porque ele inclina o ouvido para ouvir o clamor dos seus filhos. Nenhuma das tuas e das minhas orações são deixadas de lado ou colocadas numa gaveta na agenda de Deus, mas todas elas têm uma resposta. Quais são as suas experiências de oração? Que circunstâncias foram mudadas a partir da sua oração? Você tem, com certeza, muitas dessas histórias. Agora, a grande pergunta que não quer calar é, então, por que
não nos dedicamos na oração e na busca a Deus? Então, por que não nos esforçamos? Quando eu preguei dia 19 sobre esse tema, foi para isso que eu vim. Lá no verso 35 do capítulo 1, o verso diz o seguinte: Jesus tinha acordado bem cedo pela manhã para fazer o quê? Para ir para a academia? Para malhar? Fazer uma caminhada? Não, para ir para um lugar deserto e orar. Olha o que diz aí. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Quanto tempo será que Jesus ficou orando ali? Ficou ali orando. Depois os discípulos vieram e Jesus disse: ok, então agora, mãos à obra. Deixa eu passar por aí, pelas cidades e os povoados, porque foi para isso que eu vim. Para anunciar esse evangelho do reino de Deus. Se a gente lê tanto na Bíblia a respeito disso, se a gente sabe aqui na nossa mente que a oração é uma disciplina espiritual que um cristão precisa viver, por que nós não oramos? Por que somos tão negligentes na oração? Quero ler contigo um texto lá também de Marcos, capítulo 14. Abre lá comigo, por favor. Marcos 14, nós vamos ler do verso 32 ao verso 42. É uma das muitos textos da Bíblia que falam sobre oração. Diz ali o texto: Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. Lucas diz assim: como de costume. Faz diferença? Como de costume. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Está percebendo a intensidade da tristeza aqui? Ela é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Como é que alguém pode dormir com um barulho desse, né? Mas estavam lá os 3 dormindo. Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. O que aconteceu com Pedro logo depois dessa história aqui? Ele negou Jesus. Jesus tinha avisado aqui, ó: vigia e ora para você não ser tentado. Será que Pedro não pensou nisso que Jesus havia dito quando ele o negou? Instantes depois dessa situação aqui? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Essa passagem é muito profunda, mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o porquê nós somos tão negligentes na oração e o porquê que os discípulos foram tão negligentes aqui a respeito daquilo que Jesus pediu para eles. Jesus falou para eles: fiquem vigiando e orando.
Jesus falou: estejam alertas, os tempos são maus, fiquem acordados, não durmam. O perigo é iminente. O mal está se aproximando. E mesmo assim, os discípulos dormiam. E não satisfeitos com terem ouvido de Jesus a primeira vez, continuaram dormindo. E ouviram a segunda vez, e continuaram dormindo. Até que Jesus, na terceira vez, falou: basta. Eu pensei em 3 aspectos aqui que passavam pela cabeça. Ou talvez, que os discípulos estivessem alheios nesse momento. O primeiro deles, os discípulos, apesar de estarem com Jesus e ouvirem Jesus falar, dizendo o seguinte: eu estou sofrendo e esta dor é capaz de me matar. Os discípulos estavam totalmente insensíveis a esta fala de Jesus. Por que será? Talvez pensaram assim: ele é Deus. Ele aguenta. Mas você já percebeu isso? A insensibilidade dos discípulos aqui, porque o fato de não orarem juntamente com Jesus era uma indiferença ao sofrimento de Jesus. Era uma insensibilidade com aquele momento que Jesus estava vivendo. Eles já tinham acabado de participar da ceia. Jesus já havia anunciado que um dentre eles iria trair e que toda a história iria se desenrolar. Insensibilidade, esse é o nosso problema. Somos insensíveis ao sofrimento de Cristo. Será que Cristo continua sofrendo hoje? Jesus ainda sofre hoje? Pelos que estão perdidos? Jesus ainda sofre hoje pela miséria humana? Jesus ainda sofre hoje por um mundo que está se autodestruindo? Jesus ainda sofre hoje por milhares de pessoas que estão cativas por Satanás? Jesus ainda sofre hoje por pessoas que estão tentando tirar sua própria vida? E como nós estamos? Uma segunda coisa que eu vejo dos discípulos aqui é a ignorância em relação à batalha espiritual. Eles estavam ali como se estivessem fazendo um passeio com Jesus. Ok, Jesus quer orar, mas a gente vai dormir. Mas vamos junto com ele para ele não ficar triste. Totalmente ignorando o momento espiritual que eles estavam vivendo. Como eu costumo dizer, eles estavam indo para a guerra de chinelo, bermuda e camiseta. Não estavam entendendo nada da realidade espiritual. Mas Jesus já tinha advertido. Os discípulos já tinham ouvido os rumores que todo mundo estava querendo matar Jesus. E eles, como seguidores de Jesus, iam passar ilesos. O próprio Jesus advertiu eles. Eles vão matar o pastor e as ovelhas serão dispersas. As ovelhas eram os discípulos, mas eles não estavam nem aí com isso. Talvez também por pensar: não, Jesus vai nos defender, Jesus vai aguentar as pontas aí por nós, a gente não vai ser atingido. Ignorando a realidade espiritual. E muitas vezes é assim que nós estamos. Vivemos a nossa vida ignorando a realidade espiritual na qual nós estamos inseridos e as batalhas que nós travamos. Nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz. Sejam batalhas que dizem respeito à nossa vida, batalhas que dizem respeito às pessoas que nos cercam, ou a batalha que está sendo travada nesse mundo hoje. E a gente está lá, ignorantão, no meio da guerra. Perdidos, numa troca de tiros. Sem discernimento espiritual nenhum. E daí a gente às vezes responde: mas para que orar? Deus, na hora certa, Ele manda os anjos dele, Ele faz e acontece. Só que tua pele está ali, meu querido, no meio dessa guerra. Se você é um discípulo de Jesus, a tua cabeça está a prêmio também. E a terceira situação, bem objetiva, é o seguinte: os discípulos desobedeceram uma ordem.
Jesus não fez um pedido aqui, ele ordenou. Esses verbos estão no imperativo, fiquem aqui e vigiem. Uma ordem. Hoje em dia as pessoas estão craques em transgredir tudo quanto é ordens, não é verdade? O ser humano hoje tem desculpa para tudo, o que rege a sua vontade, esse negócio de quem pode manda e quem tem juízo obedece, hoje em dia já não cola mais, né? Porque desobediência. Cristãos confundem oração com aquele fast food, sabe aquele drive-thru do McDonald's? Que você vai numa cabine, faz o seu pedido, e vai na próxima cabine e retira o seu pedido. Tem gente que pensa na oração assim, gente. Certo? Faça aqui o seu pedido. Passe na próxima cabine e pegue o seu pedido. E assim nós temos um empobrecimento do que é de fato a oração, não é verdade? A gente torna a oração como se fosse um balcão de emprego, que eu chego lá, estou precisando de um emprego. Você quer algum tipo específico? Não, pode ser qualquer coisa, eu estou precisando. Aí te dão lá uma vaga e você vai. Ou então também que nem saque eletrônico, encaixe eletrônico, né? E enfie o seu cartão, coloque a sua digital, digite a sua senha, pum, sai o dinheiro ali, se tiver saldo na conta, né? E sai o dinheiro. Então, quer dizer, hoje a gente entende a oração assim. A gente entende a oração dessa forma. A gente vai para Deus com essa lista de supermercado, de compras. Deus, estou precisando disso, fulano está precisando de um emprego, vocês já perceberam? Vocês já perceberam como a gente ora? Vocês já perceberam os motivos da nossa oração? 80% deles tem a ver comigo. 15% com os outros que eu amo e estão perto de mim. E talvez 5% ou menos com o reino. E com a vontade de Deus e com aquilo que o Senhor quer fazer. Enfim, esse é um problema que nós temos. Tiago fala, e é por isso que muitas vezes a gente não tem as nossas orações respondidas. Quem aqui já teve uma oração que não foi respondida? Eu estou levantando minha mão. Só? Você nunca teve uma oração que não foi respondida, Lia? Sabe o que Tiago diz? Vamos lá. O Tiago, não o Tati, aqui, ó. Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. A gente costuma dizer que toda oração tem uma resposta, mesmo que ela seja não. Mas quando eu pergunto se eu já tive uma oração não respondida, é lógico que tive, muitas. Mas não é que a oração não foi respondida, não foi respondida, vírgula, de acordo com a minha vontade. E aqui então nós temos o problema relacionado à oração. O que a gente entende por isso? O que é a oração para você? A oração é um rito de uma coisa que você faz antes de comer? E aquela oração que você começa quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e vai terminar no dia seguinte, porque você já dormiu na segunda frase da oração? Isto é oração? Ou será que oração é pôr aquela mãozinha? Quando alguém se manifesta com algum pedido, a gente coloca a mãozinha, né? Para que orar? Para que orar, gente? Para que ficar horas orando? A oração
ela é vital no meu relacionamento com Deus, assim como foi no de Jesus. Jesus ia buscar a Deus, não com uma lista, pedindo para Deus abençoar ele em tudo aquilo que ele precisava fazer. Jesus ia buscar a Deus para perguntar para o Pai: o que você quer que eu faça? Nas nossas orações, nós falamos talvez 98,7% e ouvimos 1,3%. Às vezes eu tenho a seguinte imagem: estou lá eu orando e colocando as coisas diante de Deus, amém, Jesus. Eu vou embora e Deus fala: você não vai deixar eu falar agora? Você falou tanto. Eu vou embora e deixo Deus lá. A nossa oração tem muito mais com falar do que com ouvir. A oração é também ouvir. A oração é vital. Ninguém pode dizer que tem relacionamento com Deus se não ora. E eu não estou falando daquela oração repetida, ou aquela oraçãozinha, às vezes, que é um mantra gospel que a gente faz para Deus. Eu estou falando de orar, de derramar coração. Jesus, quando ele falou sobre oração, ele falou: quando você for orar, entra no teu quarto, naquele lugar secreto, você e o Pai, e ora. O lugar secreto, você e o Pai, ninguém mais. Com isso, Jesus não estava falando que a gente não pode orar em lugar público. Tem gente que fala isso: não, a Bíblia fala para orar no secreto, então não dá para orar no público. Mas lá em Atos vai falar que a igreja se reunia todos os dias de casa em casa e faziam o quê? Oravam. Faziam orações. A gente vê isso na Bíblia toda, em todo o livro de Atos. Então, para que orar? Porque se eu não oro, eu não tenho relacionamento com Deus. Simplesmente isto. Se eu oro pouco, o meu relacionamento com Deus é raso, é superficial. E isso a gente tem o exemplo de Jesus. Aqui a gente tem o exemplo de Jesus que saía para orar. Daí, às vezes, essa pergunta eu já fiz, você já deve ter feito também. A gente pergunta: mas se Jesus era Deus, por que ele precisava orar? É ou não é? Ele era Deus. Mas ele era Deus Filho. É uma trindade. E quando fala de trindade, fala de relacionamento, de conversa, de troca. E por isso que o Deus Pai tinha relacionamento com o Deus Filho, assim como tinha relacionamento com o Espírito Santo na eternidade. E quando Jesus veio e assumiu a forma de homem, ele continuou sendo Deus, ele passou a ser agora totalmente homem, mas o relacionamento dele com o Pai estava ligado, estava conectado, banda larga. Ele estava longe, ele estava em outro país, em outras terras, vivendo um outro momento, mas o relacionamento deles continuava. Como é que Jesus ia interromper esse relacionamento? E dizer: Pai, ó, agora estou aqui nessa missão e tal, vamos conversar uma vez por semana, manda um WhatsApp aí e te conto como é que estão as coisas por aqui. Não, ele se relacionou com o Pai a vida inteira, agora ele veio para o mundo e ele queria se relacionar com o Pai. Então Jesus não ia com listinha de oração, Jesus ia para se relacionar com o Pai. Talvez esses eram os momentos mais apaixonantes do ministério de Jesus. Ele amava estar com as multidões, mas ele sabia que ele não podia estar com as multidões se primeiro ele não estivesse com o Pai. Hoje em dia a gente gosta de estar no grupo, né? Nas multidões. Mas às vezes a gente não gosta de estar no secreto, sozinho com o Pai. E daí a gente vai oferecer o que para esse mundo, meus irmãos? Se a gente não recebe do Pai, a gente tem o que para dar para esse mundo? A gente tem palavra de autoajuda? A gente tem aquela palavrinha: ah, Deus está no controle. A gente tem aquelas palavras que não fazem diferença nenhuma, que qualquer pessoa fala. Ou a gente tem algo do Pai. O que a gente viu aqui nesse final de semana como líderes é isto, algo que vem do Pai para mim. Eu busco do
Pai. E Jesus falou isso lá em João, ele afirma isso. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. Tudo que ele faz é porque ele vê o pai fazer. Não é assim um filho não imita o pai em todas as coisas. Até as coisas ruins também eles imitam. Jesus imitava o pai. E ele ensinou isso para os discípulos. Por que Jesus queria viver esse relacionamento? Porque os discípulos precisariam viver dessa forma. Esse era o projeto de Deus para todos aqueles que o seguissem. Quem precisa ocupar a primazia é o Pai. Primeiro eu vou para o Pai. E depois eu vou pelos vilarejos e pelas aldeias. Primeiro eu vou receber, me alimentar. Depois eu vou repartir e distribuir. É por isso que a gente precisa orar. O que você vai oferecer para as pessoas se você não busca do Pai? A gente precisa pensar sobre essas coisas, porque às vezes a gente vai tanto no automático na nossa vida. Tudo é tão cheio de rito. Tem um texto lá em Isaías que Deus fala: eu não aguento mais os rituais, não aguento mais as festas, não aguento e não suporto mais os sacrifícios. Esse cheiro de bicho morto, de sangue, eu não aguento mais isso. Porque Deus não quer o sacrifício, Deus quer a obediência. Deus não quer o fazer, Deus quer o relacionamento. Deus não precisa do meu trabalho. Deus não precisa de nada que eu faça, Ele precisa de filhos que o amem e que amem se relacionar com Ele. E que sejam a própria manifestação de Cristo nesse mundo. É isso que Ele precisa. Que eu ouça o Pai. E que eu vá fazer aquilo que o Pai quer que eu faça, não aquilo que eu quero fazer. Quando a gente passa a fazer parte do reino de Deus, a gente vai compreendendo esse plano da redenção de Deus maravilhoso, a obra de Cristo na cruz, e a gente vai entendendo qual que é a nossa parte nisso. Porque essa obra ainda não aconteceu, ela já está consumada, ou melhor, ela já foi completada por Cristo, mas ela não se consumou ainda. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a igreja está aqui. Para ser Cristo nesse mundo, para ser Cristo na vida das pessoas, para ser um canal do amor, da graça, do perdão de Cristo, para ser uma voz que anuncia que é necessário arrependimento para se achegar a Deus. Para sermos uma voz que anuncia que há um caminho que nos reconecta de novo com o Pai. É por isso que a gente precisa orar. Para a gente entender essa obra de Deus que Deus está fazendo. E não queremos fazer a nossa obra e falar: Deus, carimba aí, assina aqui, ó. Estou fazendo essa obra, é para você, então assina. Mas ao contrário, irmos para o Pai: Pai, qual que é a sua obra? Qual é o seu projeto? O que o Senhor quer de mim? Aonde a gente descobre isso, gente? No secreto. No nosso relacionamento com Deus. E isso tem a ver com o mundo. Não é possível a gente ficar alheio e insensível ao sofrimento do mundo, gente. Às vezes a gente tem uns surtos de lamento quando a gente vê algumas desgraças, mas daí você tem alguma coisa ali do teu lado, alguém do seu lado, e você não estende a mão. E quando nós estamos alheios e insensíveis ao sofrimento do mundo, nós estamos alheios e insensíveis ao sofrimento que Deus tem por este mundo que está afastado dele. A minha oração, ela é como se fosse uma ignição. Ela starta, ela ativa, ela impele o movimento do Espírito de Deus naquilo que Deus quer fazer. Há um texto lá em Romanos, capítulo 8, versos 26 a 28, vai ser projetado aí, e diz assim, Paulo escrevendo, depois você pode ler o contexto: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Atenção com esse texto. O Espírito de Deus que habita em você ajuda você na sua fraqueza. Mas qual fraqueza, especificamente? Pois não sabemos como devemos orar. Às vezes uma das nossas questões é: eu não sei orar. Entendeu a resposta aqui? Tem alguém aqui que vai te ajudar a orar. Tem alguém aqui que vai te ensinar a orar.
E não é o pastor, não é teu líder de célula, é o Espírito Santo. As pessoas podem até dar umas dicas, né? Caminho das pedras. Mas é o Espírito Santo que vai nos ajudar a orar. Porque nós não sabemos orar. Não sabemos orar. Às vezes a gente está em momentos de oração, eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente ora algumas coisas tão óbvias, tão clichês, tão repetitivas, tão genéricas. Sabe por que isso? Porque a gente não sabe orar. Você só sabe orar quando você está conectado com o Espírito de Deus, quando você pede ajuda do Espírito, e este Espírito te conduz na oração. E daí é diferente. E foi o que a gente viveu ontem aqui, e antes de ontem. Daí as coisas são diferentes. Quando eu não oro assim, Jesus abençoa, a cirurgia, a viagem. Não. A palavra de Deus está falando, o Espírito vem ajudar na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar como convém. E daí ele continua, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, imagina isso aí dentro de você. Gemidos que não podem ser explicados por palavras. Pede a Deus em nosso favor. Entendeu? E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Opa! Então essa oração que o Espírito faz por mim sempre tem resposta, e resposta positiva, porque ele ora segundo a vontade de Deus. E não segundo a minha vontade. Vamos parar de perder tempo, então? Que tal? Parar de perder tempo pedindo coisas para Deus, que muitas vezes são a nossa própria vontade, e o nosso próprio querer, e não a vontade de Deus. Agora, pense bem, esse Espírito é estartado para orar e gemer por você, quando você começa a orar. E você se depara com a sua fraqueza. No momento em que eu começo a orar, o Espírito de Deus começa a falar, Deus, desculpa aí, ele não sabe orar direito, mas eu estou aqui para ajudar o menino. Então agora, pai, é assim, é isso que ele quer, tá? Estou ouvindo aqui, é isso que ele está querendo. E daí o Espírito, ele expressa gemidos inexprimíveis diante de Deus. E daí eu digo assim, valeu Espírito, obrigado. E daí a gente vê as coisas acontecendo. Isto é real. Isto acontece. Porque esse Espírito está agindo. E há um poder enorme na oração. Para que eu preciso orar? A minha última colocação é, porque se eu quero viver Reino 360, se eu quero ser usado por Deus em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, eu preciso ter essa conexão. Daí você vai falar, minha agenda é cheia. E eu te digo, a de Jesus era também. A agenda de Jesus era lotada. Mas ele sempre encontrava um lugar para estar com o Pai. Não porque era um rito e ele tinha que toda manhã ter 1 hora de oração antes de começar o ministério. Não porque, tem que orar, porque senão qualquer coisa acontece, né? Vai que eu não orei. Tem gente que pensa nisso, né? Tipo, saí de casa, aconteceu uma desgraça lá e tal. Putz, não orei hoje. Pô, que tipo de coisa é essa, né? Que tipo de entendimento que a gente tem de oração? Não orou, pronto, né, Alexandre? Olha lá, vai uma encrenca para você no meio do dia, porque você não orou hoje antes de sair de casa. Tudo se torna muito pesado. Nada é feito por causa da graça. Mas eu quero viver esse reino 360. Olha o que Jesus diz lá em João 5,30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Eu nada posso. Jesus falou isto. E daí eu tenho que dizer o quê? Jesus, eu posso? Não. Pai, eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas no poder do teu Espírito. Mas no agir do teu Espírito, eu posso e eu vou fazer. Eu vou orar por enfermos e eles ficarão curados. Eu vou pregar a tua palavra e as pessoas irão se converter. Eu vou orar por pessoas que estão cativas e elas serão libertas. Eu vou repreender demônios e eles serão repelidos de fato em nome de Jesus. Porque eu estou conectado com o Pai e o poder do Pai e o poder do Espírito age em mim para realizar essa obra em todo tempo e em todo lugar. Querido, você deseja essa intimidade com Deus? Talvez você precise parar um pouco essa semana e reavaliar o teu conceito de oração.
E daí você vai ser sincero com Deus, tá? Não precisa abrir para ninguém isso. Mas com Deus você vai ter que ser bem franco. Deus, eu acho chato orar. Não aguento orar mais de 5 minutos. Não gosto de vir às vigílias. Ou então, até às vezes eu vou, porque o pastor manda uns áudios lá de convocação, daí eu me sinto constrangido e eu vou. Mas daí eu estou abrindo a boca depois de 1 hora que a vigília começou. Fala isso para Deus, querido. Diga para Deus, Deus, eu não entendo por que o Senhor quer que eu ore. O Senhor não é o Senhor que vai fazer tudo mesmo? O que adianta eu orar? Não é a tua vontade que vai prevalecer? Para que orar então? A gente precisa ressignificar a oração na nossa vida. E entender que oração é intimidade com o Pai. É entender que a oração e o lugar da oração deve ser o lugar que a gente mais deseje na nossa vida. Mas a gente vai entender muito bem. Eu lembro, agora me veio essa passagem quando Jesus estava com os 3 discípulos no Monte da Transfiguração. E daí baixou aquele negócio todo lá e foi uau! Aquela experiência assim, arrebatadora como que a gente teve aqui no final de semana. Né? E daí os discípulos falaram o seguinte, Jesus, vamos ficar aqui, ó. Né? Deixa os 9 se ralar lá embaixo. A gente fica aqui, 3 tendinhas, uma para você, outra para Elias, outra para Moisés. A gente não precisa de tenda não, a gente pode dormir no relento. E vamos ficar aqui. Está de boa. E daí Jesus fala o quê? Nada disso, desce. Desce porque tem uma missão lá embaixo. O monte, ele precisa existir na vida do crente, assim como existiu, né, Cássia? A gente não quer descer do monte, não é, Éder? A gente não quer descer do monte, gente. A gente quer ficar lá, na glória, no poder, na unção, no óleo, né, Micheline? A gente quer, a gente gosta, é maravilhoso. Mas daí Jesus fala, epa, amanhã, segunda-feira, o sino vai tocar e eu quero você lá no teu trabalho, no teu consultório, falando do meu amor, sendo sensível à vontade de Deus e espalhando esse amor de Deus pelo mundo. É isso que Ele quer. E nós vamos fazer isso porque nós o amamos. E não vai ser um peso, mas vai ser fruto dessa comunhão e dessa intimidade com Deus. Responda para você o seguinte, em silêncio, na sua mente, talvez você tenha que responder isso na tua célula. Primeiro, que nível de relacionamento você quer ter com Deus? Meia boca? Mais ou menos? Médio? Você quer ter um relacionamento consistente? Aquela coisa bacana, assim? De ouvir a Deus e ter umas experiências legais? Você quer ter toda a intimidade que você pode ter com o Pai? Responda isso. Isso vai demandar a tua dedicação e o teu relacionamento com Deus na oração. Vamos ficar em pé? Vamos orar. E se você quer uma experiência, ou uma atividade, uma tarefa bem prática, amanhã começaremos a orar, jejum e oração, durante o dia, vamos mandar as mensagens e os motivos de oração para o teu celular, e a gente espalha isso, e às 8 horas da manhã, terça, quarta, quinta da noite, sexta, estaremos aqui num tempo de oração, buscar a Deus, ok? E a gente espera todos aqueles que desejam viver algo novo do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pela clareza com que o Senhor nos ensina, Jesus. E eu oro agora, Deus, que caia por terra todos os conceitos equivocados que a gente tem a respeito da oração. São muitos, Deus. A gente fala que a oração é a coisa mais importante na vida do crente, só que a gente não ora. A gente fala, Deus, que é muita oração, muito poder, só que na verdade a gente ora pouco e a gente quer que o poder do Senhor se manifeste na plenitude. Deus, nós não entendemos que oração é intimidade, é relacionamento. Deus reconceitua isso e nos faz começar a viver isso a partir de hoje. Que hoje a gente tome um posicionamento diante disso. Que esse entendimento desta verdade mude a nossa maneira de agir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assistir o clipe.